Fala galera, beleza? Você sabia que a frase Beatriz namora com José está errada de acordo com as normas cultas da língua portuguesa? Pois muito bem, o correto é falar Beatriz namora José. Talvez pelo costume, talvez por nós não sabermos, é comum no nosso dia a dia nós virmos pessoas falando minha prima namora com o meu amigo. Segundo a norma culta, isso está errado. Na variedade informal, pelo uso, é aceitável, informal. Agora, em uma situação culta, seja na escrita, seja na fala, nós precisamos seguir as normas que a língua portuguesa determina. Por isso, a partir de hoje, ninguém mais aí que assistir esse vídeo vai falar que alguém namora com alguém. Vocês já sabem que pessoas namoram pessoas e não pessoas namoram com pessoas. Na língua portuguesa, existe um assunto que vai tratar exatamente disso. Esse assunto é a regência verbal. Este nome, regência verbal, provavelmente nos remete a uma orquestra, né? Onde eu tenho lá o maestro e as demais pessoas. Em uma apresentação como essa, eu tenho alguém que é o regente e eu tenho aqueles que são os regidos. Quem segue quem? Quem é que dá os comandos e os demais seguem? Logicamente, nós sabemos que o regente é quem comanda e os regidos vão segui-lo. Então, em língua portuguesa, eu tenho aqui dois termos. Eu tenho termos que eles vão manter uma relação semelhante a essa, de regente e regido. Esses termos são os verbos e os seus complementos. Nós sabemos que existem verbos que eles precisam obrigatoriamente de complemento para ter sentido, outros não. E quando esses verbos precisarem de um complemento, tem que ser do jeito que eles querem, não de qualquer jeito. Por isso que nós vamos ter aqui a regência verbal. Coloquei aqui até uma imagem para vocês lembrarem. Então, como que seria isso? Eu peguei aqui o meu verbo namorar e eu sei, quando eu estudei, né, quando nós estudamos, nós vamos começar a entender, a saber que o verbo namorar, nesse caso aqui, ele é um verbo transitivo. Por quê? Porque ele precisa de complemento para ter sentido. Nessa situação, Beatriz namora... Tá, quem namora, namora alguém. Então, ele pede complemento, por isso que ele é transitivo. Só que esse complemento, ele é sem preposição. Então, ele vai ser um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo que precisa de complemento, só que entre o verbo e o complemento eu não vou ter nenhuma preposição. Não vai ter nada no meio. O caminho, ele é direto. Então, o verbo namorar, segundo a norma culta, quem namora, namora alguém. Ele é um verbo transitivo direto. Ele não admite a preposição com. Então, se você vai fazer um texto, se você vai participar de uma situação formal e você utiliza a preposição com, você vai estar em desacordo com as normas da língua portuguesa, certo? Existem vários verbos no nosso dia a dia que são importantíssimos, seja para a sua redação, seja para uma apresentação, seja para uma situação comunicativa mais formal, que nós precisamos saber. Então, eu vou preparar este vídeo para te ajudar a não errar mais. Então, acompanhe as dicas. Então vamos lá, nós vamos pegar o nosso primeiro verbo. Eu tenho aqui uma batalha naval. Dentro dessa batalha naval eu separei alguns verbos que eu julgo importantes. E aí nós vamos tirar um a um e vamos discutir sobre a regência desses verbos para que nós não erremos mais. O primeiro verbo que nós temos aqui é o verbo assistir. O verbo assistir, ele é um verbo que você vai ter que prestar muita atenção, porque ele pode ter sentidos diferentes. Eu posso ter assistir no sentido de ver, que é o que a gente mais erra. Eu posso ter um assistir no sentido de ajudar, e eu posso ter o verbo assistir no sentido de pertencer. Para cada sentido eu vou ter uma regência diferente. Nós costumamos falar bem assim: Pedro, você já assistiu o filme novo que lançou? Está errado, segundo as normas da língua portuguesa. O correto é você falar você assistiu ao filme. Então vamos lá. Verbo assistir, ele pode ter três sentidos. Primeiro sentido do verbo assistir vai ser o sentido de ver, né? Ver televisão, ver um filme, enfim, assistir a uma cena, a uma peça. Todas as vezes que o verbo assistir tiver o sentido de ver, ele vai ser um verbo transitivo indireto e eu vou utilizar a preposição a. Por que ele é transitivo? Porque ele precisa de complemento. Quem assiste, assiste a algo. Por que ele é indireto? Porque eu tenho aí a obrigatoriedade do uso da preposição a. Então, você não fala assim, ou escreve ontem, você vai fazer assim: ontem assisti
ao BBB e não o BBB. Porque você sabe que o verbo assistir no sentido de ver é transitivo indireto e ele precisa obrigatoriamente da preposição a. Então, eu assisti ao BBB e não eu assisti o BBB, certo? Segundo caso é quando eu tiver aí o verbo assistir no sentido de ajudar, né? É comum nós vimos assim, eu vou dar assistência, né, a tal coisa. O que que acontece? O verbo assistir no sentido de ajudar, ele não precisa de preposição. Então ele vai ser aqui um verbo transitivo direto. Ele precisa de complemento, por isso que ele é transitivo, só que sem auxílio de preposição. Então, ele assistiu meu irmão. Quando eu falo que ele assistiu meu irmão, eu não estou dizendo que ele viu o meu irmão. Eu estou dizendo que ele ajudou o meu irmão. Ele deu assistência. Então, quando o verbo assistir tiver o sentido de ajudar, ele não tem preposição. Então, ele assistiu meu irmão. Tá vendo a diferença? Se tiver a preposição a, aí você vai analisar o contexto, é claro. Muito provavelmente eu vou ter aqui o verbo assistir no sentido de ver. Assistir à televisão, assistiu ao filme, certo? Assistiu à cena com crase, que é a mistura dos dois atos, enfim. E o último caso do verbo assistir que nós temos é assistir, e nós não costumamos usar muito, mas no sentido de pertencer. Quando eu falo assim, ó, assiste a mim a decisão de aceitar ou não. Esse caso aqui é no sentido de pertencer ou de caber. Eu poderia falar, pertence a mim a decisão de aceitar ou não. Cabe a mim a decisão de aceitar ou não. Todas as vezes que o verbo assistir tiver o sentido de pertencer, ele também vai ser um verbo transitivo indireto e ele vai ser regido pela preposição a. Então eu vou falar assiste a mim. Assiste aos prejudicados o direito da indenização. Pertence aos prejudicados o direito da indenização. Perceba que aos eu tenho aí a preposição a mais o artigo os. Portanto, estes são os casos. De todos esses, o que nós mais usamos é o verbo assistir no sentido de ver. E nós costumamos usá-lo incorretamente. Então, você vai lembrar que eu não assisto o filme, eu assisto ao filme. Essa foi a primeira dica. Continuar? Vamos pegar aqui o nosso segundo verbo. É o verbo chegar. O verbo chegar nós também utilizamos bastante. E assim como o verbo assistir, nas situações informais, nós também usamos de forma incorreta, segundo as normas da língua portuguesa. O verbo chegar, nós costumamos falar assim, eu cheguei na escola, eu cheguei na cidade, eu cheguei no hospital. O verbo chegar, ele é um verbo transitivo, indireto, regido pela preposição a. Cuidado, nós nunca vamos dizer, um verbo nunca vai ser 100% das vezes transitivo, direto, indireto. Ele, em algumas situações ele pode ser intransitivo também. Por exemplo, você já chegou de viagem? Aí alguém fala, cheguei. Essa resposta, cheguei, nesse caso, esse verbo é intransitivo, ele não precisa de complemento. Em língua portuguesa, nada vai ser 100% ali, nós temos que analisar as situações, certo? Mas, normalmente, nós temos aí o verbo chegar como transitivo indireto, regido pela preposição a. Só que o nosso erro é aqui, ó, que nós costumamos usar a preposição em. Porque quando você fala que você chegou no hospital, essa palavra no é a mistura da preposição em mais o artigo o. Então, nós usamos correto. Então, o que eu preciso arrumar aqui? A preposição. Então, ao invés de falar assim, ó, cheguei no hospital, eu vou falar cheguei ao hospital. É isso, o verbo chegar. O que nós precisamos saber aqui é que o verbo chegar não é regido pela preposição em, mas sim pela preposição a, certo?
Vamos lá, nosso terceiro verbo. Nós temos aqui o verbo custar. O verbo custar é o seguinte, ele pode ter dois sentidos. Vou colocar aqui para você poder observar. O primeiro sentido do verbo custar é no sentido de ser custoso, ser difícil. Às vezes nós usamos esse sentido. Aquela decisão custou ao filho. Quando eu falo que aquela decisão custou ao filho, eu quero dizer que essa decisão ela coube ao filho e ela foi difícil de ser tomada. Todas as vezes que eu tiver o verbo custar no sentido de ser difícil, ser custoso, eu vou ter ali esse verbo como um verbo transitivo, indireto, regido pela preposição a. Então, eu posso falar assim, ó. Custou a mim aquela decisão. Coube a mim e ela foi difícil. Então, custou a mim, né? Custou, aquela decisão custou ao filho. Ao é a junção da preposição a, mais o artigo o. Mas eu também tenho outro sentido para o verbo custar, que é quando ele tiver o sentido de valor. Aquela roupa custou caro. Nesse caso aí, nós não vamos ter preposição, certo? Então, ela custou caro. Ela custou R$10. Ela custou pouco dinheiro. Diferente do primeiro caso, eu não vou ter a preposição a, certo? Nós vamos pegar aqui mais um verbo. Eu vou ter aqui o verbo obedecer. E aí, com este verbo, nós vamos ter que ter um pouquinho de atenção. Porque nós também falamos assim. Garoto, obedeça seu pai. Nós não falamos assim? Só que, na verdade, o verbo obedecer, ele é um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Indireto, porque tem a preposição a, certo? Então, ao invés de falar obedeça seu pai, eu preciso, segundo a norma culta, falar obedeça a seu pai. O garoto precisa obedecer à mãe. Esse a aqui com acento grave, né, que é a mistura da preposição a com o artigo a, certo? Só que nas modalidades informais, nas situações mais do nosso dia a dia, nós falamos obedeça sua avó e não obedeça a sua avó, certo? Então, o correto do verbo obedecer é que ele é transitivo indireto, regido pela preposição a. Quem obedece, obedece a alguém e não alguém. Beleza? Vamos aos nossos próximos verbos. Vou retirar aqui. Próximo verbo é o verbo proceder. O verbo proceder, ele também tem dois sentidos. Eu posso ter um sentido de fundamento. Verbo proceder. E o primeiro sentido vai ser de fundamento. Como assim? Quando eu falo assim, essa sua desconfiança não procede. Essa desconfiança não procede. Então, nós temos aqui no sentido de... É como se fosse assim. Essa desconfiança não tem fundamento. Todas as vezes que o verbo proceder tiver o sentido de fundamento, ele vai ser um verbo intransitivo. O que isso quer dizer? Que ele não precisa de complemento. O que procede, procede. Não precisa falar mais nada. Ou o que não procede, não procede. Então, ele é um verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Certo? Agora, eu tenho um outro sentido para o verbo proceder, que é o sentido de origem. Eu posso falar assim, ó. Essa desconfiança procede de fofocas. Então, eu tenho aqui o verbo proceder no sentido de origem. A origem dessa desconfiança são as fofocas. Quando eu tiver o verbo proceder no sentido de origem, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Se ele é verbo transitivo indireto, ele precisa de preposição. E essa preposição vai ser a preposição de. O que procede, procede de. Essa origem é uma origem de. De onde que se originou isso? Então, essa desconfiança procede de fofocas. Ou seja, proceder no sentido de fundamento
não precisa de complemento. Agora, no sentido de procedência, de origem, aí ele vai ser transitivo indireto e vai obrigatoriamente precisar da preposição dele, beleza? Vou apagar aqui e vamos pegar mais um verbo. Próximo verbo que nós temos aqui na nossa batalha naval, o verbo legal, gosto muito, o verbo visar. O que acontece com o verbo visar? Ele pode possuir alguns sentidos, eu vou falar de dois deles. O verbo visar, ele pode ter dois, eu vou trabalhar dois casos dele aqui na verdade. Verbo visar. Primeiro caso, quando eu tiver o verbo visar no sentido de objetivo, de objetivar, eu posso falar assim, todos nós visamos, nós temos por objetivo, nós visamos ao sucesso. É como aqui, nós temos objetivo, temos por objetivo quem? O sucesso. Então, todas as vezes que o verbo visar tiver o sentido de objetivo, ele vai ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então, quem visa, no sentido de objetivar, visa a alguma coisa. Visa o quê? Ao sucesso, tá vendo? Eu viso a aquele trabalho, né? Eu dei essa ênfase só para perceber que aqui vai ter o... Eu viso aquele trabalho, só que aquele na escrita vai ser o quê? Com o acento grave, acento indicativo de crase, né? Porque nós temos aqui a preposição a com a letrinha A aqui da palavra aquele, certo? Então, toda vez que eu tiver o verbo assistir no sentido de ter por objetivo, ele precisa da preposição a. Agora, lá na escola, você fala assim, a professora, né, ela visou o seu caderno? Pergunto lá para o meu colega, me referindo à professora. Ela visou o seu caderno? O que eu tenho aqui? O verbo visar no sentido de dar visto. Quando eu tiver o verbo visar no sentido de dar visto, ele é verbo transitivo direto. Se ele é direto, ele não vai ter preposição. Então, no sentido de assinar, né? Quem visa, visa algo. Agora, no sentido de objetivar, quem visa, visa a algo. Beleza? Olha que maravilha, nós já vimos alguns verbos, estamos aprendendo e toda oportunidade de conhecimento nós precisamos abraçar. Conhecimento é libertador e eu espero que essas dicas nós possamos passar a usá-las no nosso dia a dia, a fim de não errarmos mais. Bora lá continuar? Próximo verbo que nós temos aqui é o verbo esquecer. Usamos demais. Algumas pessoas são bem esquecidas, né? E aí, como que nós usamos o verbo esquecer? Vou colocá-lo aqui. O verbo esquecer é o seguinte. Nós temos o verbo esquecer em dois casos. Primeiro caso é, via de regra, ele não precisa de preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. Ele precisa de complemento, só que sem preposição. Eu falo assim, ó. Eu esqueci a senha. Eu esqueci o livro. Está vendo que não tem preposição? Então, via de regra, o verbo esquecer, ele não tem preposição. Ele precisa de complemento, mas sem preposição. Eu esqueci a data do seu aniversário, certo? Só que o que acontece com o verbo esquecer, e vale também para o verbo lembrar, tanto para esquecer quanto lembrar, que a mesma regra é o seguinte. Se eu utilizo o pronome, porque às vezes nós falamos, ao invés de falar eu esqueci, eu posso falar assim, ó, eu me esqueci. Então, o que você vai ter que ter atenção é o seguinte, sem o pronome, eu esqueci, não precisa de preposição. Agora, se você utiliza o pronome aqui, pronome oblíquo, me, vai acontecer o seguinte, aí vai precisar ter preposição. Então, você não vai falar assim, ó, eu me esqueci a senha, eu me esqueci o livro. Você vai falar assim, ó, eu me esqueci da senha. Aí sim vai precisar utilizar a preposição. A palavra da é a mistura da preposição de com o artigo a que acompanha a senha. Então essa é a regra. Sem pronome oblíquo, sem preposição. Com pronome oblíquo, com preposição. Certinho? Lembrando que essa regra vale tanto para o verbo esquecer quanto para o verbo lembrar. Eu lembro o dia do seu aniversário. Eu me lembro do dia do seu aniversário. Se eu utilizo o pronome, eu tenho que usar a preposição. Certo? Vamos pegar aqui mais um verbo.
Deixa eu ver. Eu tenho aqui o verbo querer. O verbo querer, eu posso ter alguns sentidos. O primeiro sentido deles, vou tentar usar esse espaço aqui. O verbo querer, ele pode ter o sentido de desejar. Eu quero aquele livro. O verbo querer no sentido de desejar, ele é transitivo direto. Por quê? Ele precisa de complemento. Quem quer algo, né? Só que entre o verbo e o complemento, o que eu quero? Aquele livro. Perceba que entre o verbo e o complemento eu não tenho preposição. Então, no sentido de desejar, o verbo querer é transitivo direto. Só que eu tenho ainda um outro sentido, não muito usado por todos nós, mas alguns utilizam, que é no sentido de estimar, de ter carinho, certo? Então eu posso falar assim, ó. Deixa eu colocar aqui 2 para nós lembrarmos que é o segundo sentido, que é o sentido de estimar. Ela queria bem aos filhos. Ela tinha uma grande estima para com os filhos, né? Então, todas as vezes que eu tiver o verbo aqui, querer no sentido de estimar, de ter carinho, né? Nós vamos aí utilizar, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Por que indireto? Porque eu vou ter a preposição a. Quem quer a alguém, no sentido de ter estima, de ter carinho, certo? Agora, no sentido de objetivar, né? De desejar, aí não vai ter preposição. Eu quero o livro, eu quero um bom emprego, eu quero bem aos meus familiares. Aí já é no sentido de estimar, de ter carinho, certo? Estamos quase chegando ao fim do nosso primeiro vídeo. Para que o vídeo não fique tão longo, eu vou dividi-lo em duas partes. Então nós vamos finalizar aqui esse primeiro vídeo e eu vou preparar outro com as últimas dicas, certo? Então vamos lá, mais 2 verbos para finalizar a primeira parte do nosso vídeo. Nós temos aqui o verbo aspirar. O que acontece com o verbo aspirar? Ele também tem 2 sentidos. E aí o que acontece? No primeiro sentido, o verbo aspirar, não tão comum, né, no nosso dia a dia, mas nós em algumas situações usamos. O verbo aspirar, ele pode ter o sentido de respirar ou então absorver. Aspirar pode significar respirar, absorver, nesse sentido, certo? Então, quando eu falo assim, por isso que nós temos o aspirador de pó. Primeiro sentido, aspirou todo o escritório. Quer dizer que ela passou, ela ou ele, né? Passou o aspirador de pó em todo o escritório. Quem aspira, neste caso, aspira algo, né? Que verbo transitivo direto. Eu preciso de complemento, mas não vai ter preposição. O que ela aspirou? Todo o escritório é meu complemento. Veja que entre o verbo e o complemento não tem preposição. Então, o verbo aspirar no sentido de respirar ou de absorver, ele é transitivo direto, sem preposição. Agora, eu posso ter o segundo sentido, que é no sentido de pretender. Eu posso falar que aquele homem aspirou ao cargo de ministro. Neste caso aqui, eu não tenho mais o verbo aspirar no sentido de absorver, de respirar. Eu tenho aqui aspirar no sentido de ter por objetivo, de pretender. Quando isso acontecer, esse verbo ele vai ser transitivo, indireto. Quem aspira, no sentido de pretender, aspira a algo. A que ele aspirou? Ao cargo. Perceba que o complemento dele começa com a preposição a. Então, aspirar no sentido de usar o aspirador, sem preposição. Aspirou o pó. Agora, aspirar no sentido de ter objetivo, de pretender, eu preciso obrigatoriamente utilizar a preposição a. Aspirou ao cargo. Beleza? Vamos pegar aqui mais um verbo para finalizar. O verbo informar. O que acontece com o verbo informar? Este verbo, vou anotar aqui. Pessoal, é como eu disse, nós temos que analisar contextos. Normalmente, o verbo informar ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Porque quem informa, informa algo
a alguém. Eu tenho dois complementos. Um complemento que é sem preposição, que informa algo, a alguém. Outro com preposição, a preposição a, né? A alguém. Então, eu posso falar assim. Ela informou tudo a eles. Perceba que eu tenho aqui. Quem informa algo. Vamos lá, verbo transitivo direto, né? Quem informa algo. O que ela informou? Tudo. Só que quem informa algo a alguém. A quem que ela informou? A eles. Eu tenho dois complementos e este segundo complemento ele tem a preposição a. Por isso que esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Só que dependendo de uma situação, eu posso falar assim também. Você sabe o que aquela garota informou a eles? Aí a pessoa responde, ela informou os dados da campanha. Nesse caso, ela informou os dados da campanha, quem informa algo. Aí nesse caso específico é verbo transitivo direto. Agora, olha o outro. Você sabe a quem ela informou os dados da campanha? Ela informou a eles. Perceba que neste caso, esse verbo é transitivo indireto, porque é quem informa a alguém, nesse caso, beleza? Mas via de regra, se eu quero fazer tudo completinho, eu vou ter aí transitivo direto e indireto. Porque quem informa algo, alguém, beleza? Nosso primeiro vídeo chegou a fim. Não deixe de assistir ao segundo vídeo. Olha aí, ó, assistir ao, né? Porque assistir no sentido de ver exige a preposição a. Não deixe de assistir ao nosso segundo vídeo e mantenha-se informado. Vamos aprender mais e vamos passar a escrever mais corretamente, a falar de forma mais correta em situações formais, utilizando essas dicas. Até mais!